só tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É claro que nós só vamos tomar posse desse mistério pela fé no Senhor Jesus. Amém? Grande ao Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo para falar que grande é esse mistério. Amém? É o mistério da piedade, do plano de Deus. Tudo que aconteceu para salvar a humanidade. Amém? Foi a sabedoria plena, máxima, poderosa que se manifestou. E é um grande mistério. E em Colossenses diz que um outro mistério que ninguém sabia, foi revelado a salvação para nós. E diz, o mistério que é Cristo em vós, os gentios, a esperança da glória. Amém? Isso aqui está aqui para quê? Para nós tomarmos posse desse grande mistério. Amém? Que seria esse mistério? O Deus de toda a eternidade, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo e sustentador de tudo, se manifestou em carne. Amém? Isso foi incrível, ele descer aqui para salvar a humanidade. Louvado seja Deus por isso. Amém? Jesus se fez carne. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez carne, se fez semelhante a nós. Amém? Amém ou não amém? Então, e ele foi morto, louvado seja o Senhor Jesus, ele foi morto como um criminoso. Foi morto como um criminoso, a pior das espécies. Amém? Mas foi justificado em espírito. Amém? Mas o Espírito ressuscitou ele, ressuscitou o inocente. Ele morreu como um criminoso, mas o criminoso, segundo o homem, foi rejeitado pelo homem, mas para Deus a pedra preciosa. Amém? Esse Jesus. Aí o Espírito Santo, o que faz? Tira ele do túmulo. Amém? Esse Jesus. Graças a Deus. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos. Quem contemplou ele? Os anjos. Amém? Os anjos viu a encarnação dele. Os anjos viu ele sofrendo. Os anjos viu tudo que ele, aquela agonia dele na cruz estava sendo contemplada pelos anjos. Jesus morto, os anjos viram ele ser enterrado. Os anjos viu também ele ressuscitar. Os anjos viu ele se manifestar depois de ressuscitado. Os anjos viu ele subir. Contemplou tudo. Os anjos, a Bíblia está falando. Amém? A Bíblia que está afirmando que os anjos viram. E nós sabemos que os nossos irmãos viram também. Amém? Louvado seja Deus. Foi pregado aos gentios. Graças a Deus. Amém? Foi pregado aos gentios. A salvação chegou até nós. Esse Jesus, o Filho. Louvado seja Deus. Foi pregado aos gentios e crido no mundo. O mundo passou a crer em Jesus. Na Alemanha, todos os lugares. Jesus foi pregado. E toda a terra, a Bíblia diz que toda a terra ia conhecer Deus. Por intermédio de Jesus. Amém? Graças a Deus. Crido no mundo e recebido acima na glória. Tudo perfeito. Amém? Quem? Esse Jesus. Graças a Deus. E em nome de Jesus foi adorado pelos anjos. A Bíblia diz que em Hebreus 1:6, ele foi adorado pelos anjos. E nos deu a oportunidade de nós adorarmos a ele também.
Então, em nome de Jesus, através dessa obra redentora, salvadora, nós podemos, toda a humanidade, qualquer um, pela fé, pode se reconciliar com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Toda essa obra, a vida de piedade, era Deus agindo para trazer a humanidade até Ele. Amém? Através do Filho. Então, o Filho é o cerne de tudo. Tudo é em Cristo. Tudo é Jesus. Amém? Não é, se nós lemos lá Apocalipse, tem um texto que fala assim, que João viu que ninguém era digno na terra, no céu. Os nossos irmãos santos do Antigo Testamento eram dignos de abrir o livro. Só ele é digno de abrir o livro. Moisés, Abraão também não, Elias, Paulo, ninguém, só ele é digno de abrir o livro. Amém? Só ele, porque ele é o salvador de toda a humanidade. Amém? Essas são revelações que chegou até os nossos irmãos. Amém? São revelações que chegou naquela passagem que... E vocês, Jesus pergunta, e vocês? Vocês estão falando que quem eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí olha o que Jesus, olha, bem-aventurado és tu, que não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Amém? Foi meu Pai que está no céu. Os próprios demônios reconheceram e sabiam que ele era o Filho do Deus vivo. Se tu és o Filho do Deus vivo, se joga daqui. Eles sabiam que ele era o Filho, mas o que se interfere na nossa vida? A nossa fé, quando é gerada a fé em nós, a fé é no Filho. A fé só tem sentido se for no Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Amém? Que a Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ele é o cabeça da igreja, amém? Amém ou não amém? Então é algo sobrenatural, essas revelações são sobrenaturais, que pela fé nós passamos a crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado na terra para salvar a gente. E nós mesmos não tínhamos a menor condição de sermos salvos. Amém, irmão? Entender, ser iluminado o nosso entendimento, que não tinha grande é o mistério da piedade. Deus fazer o que fez para salvar todos nós. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus, sempre vai ser o quê? Uma revelação de Deus para nós. Essa revelação é interna, para entrar na nossa alma. Entendeu? Essa revelação é a palavra de Deus para nós. Tu és o Filho do Deus. Quando Jesus falou que ele era... Quando ele declarou também que ele era o Filho do Deus vivo, de forma implícita, ele deixou claro, tu és o Filho de Deus, tu dizes que eu sou. Tu é rei do que está falando. Eu nasci para isso. Então é o Filho mesmo. É o Filho do Deus vivo. E quando eu tenho fé no Filho do Deus vivo, muda toda a nossa vida. Amém? Amém ou não amém? Então é um conhecimento que leva à experiência. Porque esse Filho, a Bíblia diz que ele passa a habitar dentro de nós. Amém? Eis que estarei convosco até a consumação do século. Quem falou? Jesus. Então acreditar no Filho é acreditar que ele é o que disse que é. É acreditar que ele faz aquilo que faz. E através da presença dele, a Bíblia diz que chega o refrigério para nós. Refrigério, o que machuca a gente não passa a machucar mais.
é aniquilado. Porque o Filho é o consolo. Ele falou que o Espírito Santo ia chegar até nós. Mas ele disse que estaria também conosco até a consumação do século. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Quem crê no Filho tem a companhia dele todo dia. Não é um dia. É todo dia. Crer no Filho significa isso. Acreditar nas palavras do Filho. E o próprio Deus diz: este é o meu Filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. Sem mim nada podeis fazer. Até a revelação do Filho. Então, sem o Filho eu não posso fazer nada. Mas com o Filho, pela fé no Filho, eu posso todas as coisas, porque é o Filho que me fortalece. O Filho que se entregou por nós. Foi o Filho que a revelação, os demônios reconhecem isso. Ele se manifestou a Paulo, ele se manifestou a todos eles. Quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Os discípulos viram ele, depois mais de 500 irmãos viram ele ressuscitado. A Bíblia diz que outros irmãos e discípulos viram ele subindo. Então, pela fé, eu acredito nisso. Pela fé eu recebo essa graça de ter a presença daquele que esteve morto, mas está vivo. Não, nada de um dia. Nada de um dia. O mundo quer um dia para satisfazer a carne, mas ele deu a eternidade, o Filho. Quem tem o Filho tem a vida, para viver todos os dias na companhia dele, acordar com ele, andar com ele, depender dele. A Bíblia diz que Antioquia foi a primeira vez que os irmãos foram chamados de cristãos. Em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Está escrito assim. Será por quê? Cristãos é um povo, um grupo que estava ali, que eles detectaram que eles eram cristãos. Mas lá no contexto, os que eram de Herodes eram herodianos. Os que eram de César, cesarianos. Aí os de Antioquia, quando viu aquele grupo reunido, esses são os cristãos. Os cristãos. Por que cristãos? Eles olharam para eles e viram a conduta deles. Esses homens aí, essas mulheres, esse grupo aí, imita o Senhor deles. Eles falam como o Senhor deles. Eles pregam o Senhor deles. Eles servem o Senhor deles. O Senhor deles é Cristo. Olha que coisa linda. Amém? Então não é cristão quem está dentro de uma parede. Não é cristão quem tem a Bíblia. Não é nada disso. Não é cristão só porque foi levantado diácono. Não é nada disso. É cristão quem imita Jesus. Quem revela que Jesus é dono de suas vidas. Porque o Filho faz isso. E nós passamos a amar esse Filho. Porque esse Filho se tornou Senhor, ele tem um corpo, o corpo é a igreja. Amém? Amém ou não amém? Porque pela fé, percepção de fé, essa revelação vem na alma e toma posse de nossas almas. Presta bem atenção, aquilo que alguém te dá, e tu quer porque quer aquilo, e tu tem oportunidade de ter mais aquilo, você vai em busca mais daquilo? Você vai? Amém? Vai ou não vai? Quando tu recebe o que tu quer e foi revelado que o que tu recebeu, quem te deu, diz que fique à vontade, a hora que tu precisar, tu tem mais. Tu vai? Ele te deu a salvação e me deu. Ele me deu a presença do Espírito. Ele me deu a vontade dele. Eu quero mais. Eu quero mais.
E sabe onde vai ser revelado o que tu quer mais? Porque vai ser notória a tua busca por mais. Quando não há essa busca, você ainda não entendeu quem é o filho. Porque assim como criança recém-nascida, desejai ardentemente o leite espiritual, não falsificado. Primeiramente, tu recebeu o que é bom, maravilhoso, nem pensar o falsificado e nem pensar viver de forma falsificada. Porque eu quero mais. Eu quero mais porque não tem fim. Se eu ficar mais 60 anos aqui nessa terra, são 60 anos que tem espaço para ele entrar. Porque só vai acabar isso quando entrar na glória. Então quem quer, quem recebe um pouco da graça, um pouco da salvação, quem é levado a se arrepender, quem passa a amar Jesus, não quer nunca mais deixar de amá-lo. Jesus é tudo, irmão. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é tudo. Só Ele é digno de abrir o livro. Tudo está relacionado a Cristo. A Bíblia toda lá, o primeiro pecado, o Pai eterno disse que a semente da mulher será tua inimiga. E a semente da mulher vai pisar na tua cabeça, vai te esmagar. A semente da mulher nasceu, cresceu, viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu para cumprir tudo em nós. Esse Jesus, que ele afirmou, eu sou o Consolador, mas não estou subindo, mas não vou deixar vocês só não, estou enviando o outro Consolador, para levar vocês a me amarem mais, para provar para o mundo que tem salvação através da vida de vocês. Foi Antioquia, e louvado seja Deus que Antioquia também, esse local, tinha muitos judeus e muitos gentios. Nós sabemos que os gentios eram inimigos, os judeus não aceitavam os gentios. Mas nesse contexto não tem gentios e nem judeus, porque ele acabou com isso. A Bíblia diz que ele acabou com a inimizade. De dois fez um só povo. Porque é em Cristo que é congregado todas as coisas. Acaba a inimizade, primeiramente com Deus, depois não tem nada de raça, não tem posição social, não tem nada, tudo está centralizado em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele me levou a crer nele, e ele me mantém crendo nele, sem mim nada, e com ele tudo. Esse Jesus, que é um grande mistério, já pensou esse mistério dentro de mim me guiando? Já pensou esse mistério, essa vida, essa piedade, a manifestação dessa forma, descer aqui, se fazer carne, se humilhar, negar a si mesmo, como homem, aniquilou-se a si mesmo, não me sirva, eu vim para servir. O Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Criador de todo o universo e sustentador de todas as coisas, que conhece cada estrela pelo nome, que sustenta tudo, salvar os miseráveis, pecadores injustos, ele descer e se entregar por nós. O Espírito Santo levou Paulo a entender muito bem isso, nossos irmãos. O amor de Cristo nos constrange. Quem não ama o Senhor Jesus seja anátema, maldito, está repreendido. E quem é cristão verdadeiro se entregou a Jesus e passou a amar Jesus. Passou a amar Jesus como? Jesus não deixa nada em branco para a gente ficar tenteando. Ele fala, quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama.
entendeu que eu sou filho, mas tem a mesma essência do Pai. Eu e o Pai somos um. Quem tem Jesus tem Deus. Quem tem Deus não falta nada, porque para Deus nada é impossível. Não é impossível o Senhor me consolar. Não é possível Deus não me fortalecer. Não, claro, como é que não é possível Deus tirar a agonia do meu coração? Como é possível Deus não conseguir me dar uma paz incrível? Ele pode todas as coisas em Cristo Jesus. Mas como? Pela fé no Filho. O Filho não é para festa, isso aí é tudo que aconteceu de ontem para hoje, está acontecendo, é festa da carne. A festa do Espírito é se entregando ao Espírito, percepção de fé só com o Espírito Santo agindo e me levando a obedecer o Senhor Jesus por amor e gratidão. E isso tudo, o Pai é glorificado. Isso é a obra do Espírito. Amém? A obra do Espírito é glorificar o Filho, o Senhor e Salvador de nossas almas. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.